Cruzada, bom dia. Dia 20 de janeiro aí, quarta-feira. Tô aqui trazendo mais um vídeo para estar comentando aí sobre diversos jogos que teremos hoje, que tiveram ontem, para dar aí o feedback para vocês. Tivemos alguns bons jogos, outros nem tanto, né? Mas o importante aí é estar analisando para estar corrigindo aí algumas possíveis análises para outros dias, né? Então aqui começando com o campeonato inglês, nós tivemos esse jogo aqui do Leicester com o Chelsea. O Leicester acabou ganhando de 2-0. Esse foi um jogo que eu fiz alguns ponderamentos antes da partida, né, em relação ao Chelsea, que é mais time, mas não vinha fazendo uma Premier League tão boa, e do Leicester, que não é um time que joga Champions League nessa temporada, mas é um time que vem fazendo um campeonato inglês bem sólido até agora, né? E eu comentei aqui duas coisas sobre esse jogo. Primeiro, eu comentei sobre o ambos marcam, por ser um jogo muito pegado, né? Porém, acabou que só a equipe do Leicester fez os gols, então essa não foi uma entrada que foi convertida. Porém, eu também comentei sobre o mercado de vitória aqui, que quem quisesse realmente entrar num vitorioso aqui nessa partida, que entrasse então na maior odd, que era a odd do Leicester, porque como o duelo era equilibrado, valia a pena pegar uma odd maior do que arriscar no mesmo nível e daqui a pouco pegar uma odd menor em relação ao Chelsea. Então eu fiz aqui essa entrada pro Leicester. Então essa daqui foi convertida, até foi uma odd bem alta, né? Então meio que acaba pagando o erro aqui, um possível erro no ambos marcam, e ainda assim saindo com um bom lucro. Tivemos também aqui no Campeonato Espanhol um jogo do Sevilha contra o Deportivo Alavés. Esse foi um jogo que eu falei que pela odd aqui próxima a 1.7 antes do jogo era uma boa odd para o Sevilha, que é uma das potências da Espanha, mesmo não sendo um time que costuma ganhar campeonato nacional, é um time que está sempre ali disputando de forma competitiva outras competições, principalmente como a Europa League. Então aqui era uma partida onde eu falei que essa odd aqui do Sevilha tinha bastante valor e que era aconselhável aqui uma entrada a favor do Sevilha. Como vocês podem ver aqui, logo aos 3 minutos, Sevilha fez um gol, sofreu um empate logo em seguida, mas já no primeiro tempo tomou a frente de novo no placar e acabou vencendo por 2-1 a partida. A equipe do Deportivo Alaves ainda teve um pênalti perdido no final do jogo, né? Mas o que importa é o resultado aí, 2-1 Sevilha, assim como aquela entrada a favor do Leicester, que também foi uma entrada com um bom valor. Tivemos também aqui uma partida do Borussia Mönchengladbach, né? Eu falei que essa odd também do Borussia Mönchengladbach era uma odd boa aqui, porque o Borussia acaba fazendo bastante gols nas suas partidas, né? E acaba vencendo alguns jogos até de goleada. Esse foi um jogo onde acabou até batendo o under de gols em vez de bater o over, né? Quem entrou no over então acabou não sendo correspondido, mas aqui o valor estava realmente para a equipe do Borussia Mönchengladbach, que é mais time que o Werder Bremen e que volta e meia costuma fazer alguns jogos bons aí, apesar de oscilar um pouco, mas aqui era uma entrada mais indicada. Também teve aqui o jogo do Bayer Leverkusen com o Borussia Dortmund. Aqui foi um jogo onde eu comentei sobre o ambos marcam também. Até falei em determinado momento que se fosse para entrar no vencedor, que fosse mais pro lado do Borussia, por ter um time melhor, por ter o Haaland lá no ataque. Porém, a entrada realmente em ambos marcam era a mais indicada aqui nessa situação. O Bayer Leverkusen acabou vencendo por 2-0. Porém, teve gols aqui para os dois lados, então foi uma odd aqui correspondida. Então, essa terça-feira ali foi um dia que teve alguns resultados aí bem bons. Eu também comentei sobre esse jogo rapidamente aqui de Roma e Spezia. Eu falei que a equipe do Roma era uma equipe que era superior ao Spezia, que podia até daqui a pouco estar entrando na goleada do Roma, ou daqui a pouco num over de gols ou num handicap a favor aqui do Roma. Porém, como vocês podem ver, realmente foi bem over esse jogo. Porém, o tempo normal acabou em 2-2, né? Começou perdendo aqui a equipe do Roma, teve dois expulsos no, no, fi- ah, no final aqui do jogo. E acabou que no tempo extra a equipe do Spezia acabou virando aqui novamente o placar para eles e saindo com a vitória.
Aqui é aquele jogo que realmente, se você já está com lucro, se já está trabalhando outros jogos, não é um jogo que vale muito a pena entrar. Porém, para quem trabalhou aí, fica esse feedback, né? Foi um jogo aí que o mercado de gols acabou compensando mais do que o mercado de vitória. E é o que eu sempre falo, às vezes, em jogos onde realmente não se tem certeza, não se tem uma análise 100% para algum vencedor, é melhor entrar nesse mercado de gols aí, porque muitas vezes você vai estar pegando uma odd bem parecido até superior aqui, né, como essa odd de 1,25 aqui do Roma, e acaba sendo algo mais justificado, mais padronizado, digamos assim, que consiga fazer uma leitura melhor. Tivemos também aqui, para fechar o dia de ontem, diversos jogos da Série B. Aqui, Brasil de Pelotas acabou empatando em 0-0 com o América Mineiro. O América Mineiro, mais uma vez, acabou deixando escapar aí a chance de praticamente garantir o título. Então, a Chapecoense vai ter aqui a chance de voltar à liderança do campeonato, faltando 2 rodadas para o fim. Foi um jogo que foi 0-0. O Brasil de Pelotas até teve um expulso na metade ali do segundo tempo, porém não foi o suficiente aqui para o América Mineiro conseguir o resultado e o jogo acabou aqui em 0-0. O Avaí acabou ganhando de 5-2 aqui do Juventude. Esse foi um jogo que eu até comentei que poderia ser um jogo under de gols, né, por ser um jogo muito disputado, porém por algum motivo aí o Avaí entrou enlouquecido na partida. Já no primeiro tempo acabou já 4-2 para o Avaí, e no segundo tempo ainda lá no final do jogo tivemos aqui mais um gol para o Avaí, 5-2 o placar. Realmente aqui foi uma partida bastante atípica, né, pela posição aqui do Juventude em estar brigando aqui pelo acesso à Série A. Foi até um pouco inusitado aqui o Juventude acabar perdendo essa partida de maneira tão elástica assim. Tivemos também Botafogo de São Paulo contra CSA. Aqui o CSA acabou vencendo por 3-1. Era mais time que o Botafogo de São Paulo. Eu até comentei no vídeo de ontem que algo aqui relacionado à equipe do CSA, pelo menos para empatar a partida, era algo mais válido, digamos assim, tendo em vista que o CSA é mais time que o Botafogo de São Paulo e que tem muitos times aqui da parte de baixo da tabela que estão precisando do resultado e não estão conseguindo confirmar, né? Então aqui foi mais uma vez uma equipe da parte de baixo, que é o Botafogo de São Paulo, acabando perdendo a partida mesmo em casa aqui de 3-1 para o CSA. Quem pegou alguma odd aqui relacionada à equipe do CSA acabou também conseguindo um bom lucro aí. CRB e Figueirense acabou em 5-1. Aqui também foi uma partida bastante atípica. Eu até comentei que era uma partida onde ambos os times estavam na parte baixa aqui da tabela, então é meio difícil fazer alguma análise aqui. O jogo acabou em 5-1. Quem trabalhou over de gols acabou se dando bem, né? Foi uma partida que teve 6 gols. Quem acabou trabalhando algo relacionado ao CRB também, porém era uma partida aí que realmente era melhor deixar de fora do que trabalhar, porque realmente está tendo partidas bem inusitadas. Eu até me lembro de ter comentado no vídeo de ontem e tem algumas partidas sendo bem over aqui nessa Série B, que por algum motivo eu acho que os times não estão muito compromissados com as partidas e isso faz com que muitas vezes acabam surgindo goleadas ou mais até de 4, 5 gols em uma mesma partida. Tivemos também aqui Confiança contra Sampaio Correia. Aqui eu também comentei que essa partida tinha um pouco de cara de amistoso e que se eu fosse fazer algum palpite seria mais a favor do Confiança por estar jogando em casa. Mas como vocês podem ver aqui, o Sampaio Correia acabou ganhando por 1-0. Mas como eu falei também, essa partida era bem amistosa, né? Porque nenhum dos dois times tinha muitas pretensões aqui na tabela. Então acaba que não é uma partida indicada para estar se trabalhando aí, assim como a partida do CRB em Figueirense, né? Tivemos aqui também Paraná e Cuiabá. O Cuiabá acabou vencendo por 2-0. Eu até achei que essa partida seria um pouco mais nivelada pelo fato do Paraná precisar do resultado e estar jogando em casa. Porém, como eu falei, tem time aqui da parte de baixo da tabela que está precisando do resultado, mas ainda falta qualidade técnica. E o Paraná acabou perdendo aí mérito do Cuiabá, que está praticamente classificado aí para estar jogando a Série A do Campeonato Brasileiro da próxima temporada. Para quem trabalhou aqui o under de gols, o under 2,5, esse under acabou batendo, né? Esse under estava aqui apagando 1,44, era uma boa odd. Às vezes nesses tipos de jogo aqui, onde duas equipes precisam muito do resultado aí para cada um com as suas pretensões, às vezes o under de gols é indicado, tendo em vista que muitas vezes o equilíbrio faz com que a partida não tenha tantos gols, né? Já em partidas mais amistosas, que às vezes não valem muita coisa, como vocês podem ver aqui, acaba saindo
às vezes um 5-1, né? Então essa Série B aqui tem que tomar bastante cuidado, tá tendo jogos bem inusitados. Se a gente for pegar todo o histórico de partidas desde o início da Série B, vocês vão ver que os resultados eles estão saindo um pouco ainda do padrão que vinha sendo até agora. Então tem que tomar cuidado aí, essa reta final realmente está mexendo um pouco com a performance de alguns times. Para o dia de hoje, eu deixei marcado aqui alguns jogos. Teremos bastante jogos aqui no Campeonato Brasileiro Série A. Então, para não perder muito tempo aqui, teremos Manchester City e Aston Villa. Aqui é o que eu sempre falo, Manchester City com uma odd novamente muito baixa. O Aston Villa, tudo bem que não é lá esses times, teve um início de campeonato muito bom, mas acabou caindo o rendimento. Digamos que agora o Aston Villa está onde devia estar, é time de meio de tabela, não tem jeito. E vai enfrentar o Manchester City, que eu tenho minhas ressalvas, é um time que volta e meia, como vocês podem ver aqui, ó, é um time que uma hora vence de 4-0, outra hora vence de 1-0, daí outra hora vai lá e empata o jogo, entende? Desde esse Manchester City contra o West Brom aqui, que foi 1-1, eu venho tendo algumas ressalvas com o Manchester City. Porém, é um time que é muito superior à maioria dos times aqui do campeonato inglês, né? É um time que está sempre todo ano montando elenco muito forte, né? Aqui sob o comando do Guardiola. Vem aí de 5 vitórias aqui seguidas nos últimos 5 jogos. Então tem que tomar cuidado. Então é o que eu sempre falo, quando tem uma odd muito baixa, tentem trabalhar algo mais agressivo, então para pelo menos justificar a odd aqui, justificar a aposta. Então, se quiserem trabalhar esse jogo, talvez trabalhar aqui uma vitória já no primeiro tempo do Manchester City, ou trabalhar um over de gols, over 2,5, ou daqui a pouco um handicap negativo aqui pro Manchester City, esperando que ele vá ganhar de pelo menos aí 2-0, ou um resultado aí com pelo menos 2 gols de vantagem. Talvez faça mais sentido, não por ser mais fácil de bater, mas pela odd acabar justificando melhor, né? Às vezes ao entrar aqui no Manchester City a 1,28, tu vai estar correndo o mesmo risco de se tu entrasse a 1,73 para o Manchester City ganhar já no primeiro tempo. Por quê? Porque muitas vezes a odd ela acaba tirando um pouco o valor da aposta, e daí é preciso explorar mercados alternativos para tentar pelo menos justificar um possível risco ou uma possível aposta, né? Para caso dê certo, você tenha um lucro bom, mas caso dê errado, pelo menos tu estava, digamos que concorrendo a algo melhor do que às vezes daqui 30% de lucro aqui, que muitas vezes é baixo para um mercado de vencedor direto. Nós vamos ter também aqui nesse dia Fulham contra Manchester United. O Manchester United ele é uma equipe que também vem fazendo uma competição bem boa aí. É o segundo colocado até agora, tem um jogo a menos aqui do que o Leicester, então pode tomar a frente novamente. Aqui temos que ficar atentos para o seguinte, o Manchester United ele está com uma odd acima de 1,5, quase 1,6. Essa é uma odd até que bem boa, entende? A equipe do Fulham, ela é uma equipe da parte de baixo da tabela, então isso faz com que muitas vezes os adversários tenham odds bem baixas, e achar uma odd aqui no Manchester United acima de 1,5 tem um valor muito bom. Então, até deixando um pouco de lado talvez outros mercados, esse mercado aqui a favor do Manchester United, para mim, com essa odd, ele vale o risco. Eu não sei se o Manchester United ele vai estar 100% completo, mas pelo que eu estou vendo aqui, tem Cavani, tem Rashford, tem Bruno Fernandes, Pogba, enfim, não vejo ali nenhum desfalque considerável. Então, para essa partida aqui, o meu palpite é a vitória do Manchester United. Teremos também aqui algumas partidas do Campeonato Espanhol, Real Betis contra Celta Vigo. Aqui o que eu quero deixar evidenciado é que, como vocês viram aqui nas últimas partidas do Celta Vigo, ele é uma equipe que caiu um pouco de produção. Todo aquele hype ali do Kudê como novo treinador do Celta Vigo acabou passando um pouco e acabou mostrando pra gente que o Celta Vigo ele nada mais é do que um time ali de meio de tabela ou par de baixo da tabela, com um elenco bastante limitado. Então, por isso e pelo Real Betis estar jogando em casa, eu particularmente indico aqui uma aposta a favor do Real Betis. A odd está acima de 2x, então para quem quiser proteger no empate aqui um draw no bet é próximo a 1,6, também na minha opinião é uma aposta com bastante valor. Teremos também aqui Villarreal e Granada, que é uma partida um pouco mais equilibrada. Ambas as equipes já tiveram momentos ruins, já tiveram momentos bons. São equipes ali que provavelmente não vão brigar por título, mas que estão aqui numa posição agradável para o que oferecem na tabela aqui. Então, aqui é a minha aposta mais indicada
é para vocês entrarem no under de gols. Eu não acho que vai ser uma partida com muitos gols aqui. Eu acho que é uma partida que ambos os times vão acabar se protegendo bastante, né, por estarem em posições semelhantes na tabela. Então, daqui a pouco, trabalhar esse under 13,5 aqui, pagando 1,36 é uma odd bem boa. Ou até mesmo para quem quiser daqui a pouco trabalhar esse under 2,5 aqui, esperando um resultado mais magro de 1-0, 2-0, 1-1, enfim. Acaba também tendo bastante valor aqui a 1,9. Eu estou falando sobre esse under de gol aqui porque realmente em partidas como essa, no Campeonato Espanhol, que não costuma ter tantos gols assim, faz algum sentido. Como vocês podem ver aqui, a equipe do Granada é uma equipe que acaba fazendo bem poucos gols também, então acaba sendo uma aposta com mais valor do que daqui a pouco tentar aqui entrar num Villarreal aqui e acabar perdendo. Já no campeonato alemão, nós teremos aqui um jogo do Stuttgart. Aqui eu deixei marcado esse jogo pelo seguinte motivo: essa equipe aqui da casa, o Arminia, ela é uma equipe extremamente fraca. E jogando contra um Stuttgart, que no último jogo, como vocês podem ver aqui, acabou empatando em 2-2, é uma equipe que em casa não conseguiu o resultado e vai precisar agora buscar esses 3 pontos. Afinal, uh, é necessário para times de meio de tabela assim pontuarem contra times da parte de baixo para daqui a pouco poder perder para times superiores aqui da parte de cima. Então, é um jogo onde o Stuttgart ele precisa dos 3 pontos e está com uma odd acima de 1,8. Eu acho que é uma odd boa, uma odd justa para estar daqui a pouco arriscando aqui nessa vitória do Stuttgart, tendo em vista a fraqueza, principalmente, né, do adversário. Então, Stuttgart para vencer aqui acima de 1,8 é uma aposta mais indicada. Nós teremos aqui também um jogo do Bayern de Munique. Bayern de Munique sempre com uma odd muito baixa, vai enfrentar ali um time da segunda parte da tabela. Aqui é o que eu sempre falo para jogos onde a odd está muito baixa, vale mais a pena aqui entrar realmente no over de gols, over 13,5 até, ou daqui a pouco até no handicap -2 aqui do Bayern, esperando uma vitória tranquila do Bayern de Munique tenha aqui mais valor. Eu estou falando isso porque eu sei que muitos gostam de trabalhar os jogos do Bayern de Munique, por ser uma equipe muito forte, né? Uma equipe que vem dominando tudo aí nos últimos meses. Então, é um jogo onde, se vocês querem obter algum lucro, não se joguem aqui nesse 1,18. Às vezes, colocar isso numa múltipla acaba num possível empate. Destruindo toda a múltipla. Então, se vocês querem realmente trabalhar esse jogo, arrisquem um pouquinho mais e tentem pegar uma odd melhorzinha aqui, como por exemplo, próximo aqui a 2x, essa handicap aqui -2 do Bayern de Munique. Teremos também aqui um jogo bastante equilibrado entre Leipzig e União Berlim. União Berlim que vem fazendo uma temporada até acima assim, do esperado. Vai enfrentar um Leipzig que precisa da vitória para continuar brigando pela parte de cima da tabela. Se não me engano, o Leipzig ele acabou recentemente fazendo uma partida ruim aqui contra o Borussia Dortmund de 3-1, acabou depois empatando em 2-2 com o Wolfsburg, ou seja, uma equipe que precisa do resultado jogando em casa. Pegar uma odd até acima de 1,5 para uma equipe como o Leipzig é uma odd bem boa, só tomem cuidado para não arriscarem e colocarem isso junto com outros jogos, daqui a pouco um possível empate está ferrando vocês. Então, se vocês forem trabalhar individualmente, essa odd aqui de 1,5 até é boa a favor do Leipzig. Agora, se vocês estiverem trabalhando múltiplas, estiverem colocando esse jogo com outros, né, para não comprometer toda a cruzada. Daí vocês podem tentar aqui trabalhar talvez um under 13,5 aqui de gols, tendo em vista que eu já assisti algumas partidas do Leipzig e é um time que volta e meia acaba sendo bem under, assim, acaba vencendo por 1-0 ou às vezes empatando em 1-1. Então, ou entre na vitória do Leipzig aqui individualmente, ou se vocês forem trabalhar com outros jogos, esse under de gols talvez seja mais seguro do que a vitória direta, certo? Nós teremos aqui pelo Campeonato Italiano um jogo da Udinese contra a Atalanta. Aqui o último jogo da Atalanta acabou em 0-0, mas é o que eu sempre falo, a Atalanta geralmente costuma fazer muitos gols, tem um aqui dos melhores ataques junto com a Inter de Milão no Campeonato Italiano. Então, aqui eu tenho dois palpites indicados. Um seria a vitória da Atalanta, por ter uma odd aqui próxima a 1,7. É uma odd até bem alta, né? Se vocês forem pegar as odds dos últimos jogos da Atalanta, sempre foram odds bem baixas, próximas ali a 1,2, 1,3. Então, consegui achar uma odd aqui próxima a 1,7 para a Atalanta. É uma odd bem boa, tendo em vista que a Udinese também não é uma equipe tão forte, uma equipe que está lá na parte de baixo da tabela. Então,
tentem trabalhar esse 1.7 aqui da equipe da Atalanta, ou novamente, como eu sempre falo aqui, esse over talvez 2,5 a 1.7 também faça bastante sentido. Quem gosta de juntar mais de uma alternativa dentro na mesma partida e queira juntar essa vitória da Udinese junto com o over 2,5, provavelmente vai estar dando aí uma odd bem alta e bem legal para vocês estarem trabalhando, mas sempre, obviamente, com cautela aí, não colocando muitas unidades aí e daqui a pouco perdendo uma porcentagem alta aí da banca de vocês, né? Então sempre tenham cautela. Nós teremos aqui a final da Supercopa da Itália, o Juventus contra a Napoli. Aqui o que me chamou bastante a atenção é essa odd bem alta da Juventus. Eu não sei se a Juventus vai estar com a equipe titular. Eu aconselho vocês, antes de estarem trabalhando essa partida, que esperem a escalação sair, esperem ver se vai estar o Cristiano Ronaldo, vai estar o Morata, vai estar todos esses jogadores titulares da Juventus. E se caso realmente todos esses jogadores jogar, aí realmente uma odd aqui próxima a 2,5 para a Juventus é uma odd muito alta, né? Por isso que eu estou um pouco desconfiado que possa ter alguns desfalques. Mas se for o time aqui titular tudo certinho, obviamente que tentar pegar essa odd aqui de 2,5 a favor da Juventus é o mais indicado, pois a equipe do Napoli, mesmo sendo uma equipe também bastante forte, é uma equipe que ainda é bem inferior ao que a Juventus oferece aí, com um elenco cheio aí de craques, inclusive o Cristiano Ronaldo, né? Então, dependendo da escalação, back Juventus aqui a 2,5 é uma odd muito boa, né? Mas se a Juventus estiver com alguma equipe reserva, algo do tipo, esperem a partida começar para ver como que vai estar se comportando esse time, porque daí realmente o jogo acaba se nivelando e essas odds acabam sendo justificadas. Teremos aqui também uma partida do Olympique de Marseille contra o Lens. Aqui não tem muito o que falar, o Olympique de Marseille é uma equipe da parte de cima da tabela, jogando contra o Lens, que é apenas 10º colocado. Tendo em vista que o Olympique de Marseille está com uma odd acima de 2x, a mesma coisa que eu falei já em outras partidas, quando um time superior está com uma odd tão alta, não dá para deixar passar. Então, se vocês quiserem pelo menos estar entrando aqui no Olympique de Marseille, colocando ele na múltipla de vocês, protegendo aqui no empate, no Double Chance é 1.3 ou no Draw No Bet 1.5, são odds que tem bastante valor, tendo em vista que o Olympique de Marseille é mais time que o Lens, apesar de recentemente não ter feito um bom resultado aqui, ter perdido pro Nimes em casa. Eu acho que é uma boa partida aqui para o Olympique de Marseille estar recompensando aí seu torcedor e fazendo uma boa partida. Agora, passando aqui para o Campeonato Brasileiro Série A, né? Não são todas as partidas que são partidas boas, mas eu vou estar tentando dar as principais aqui dicas para vocês. Aqui em Botafogo contra Atlético Goianiense, aqui é uma partida que eu sempre falo, o Botafogo ele é uma equipe que precisa do resultado, eu acho que o mercado está muito levando em consideração isso e levando em consideração que o Botafogo está jogando em casa, porque o Botafogo é o último colocado, faltando 8 rodadas para o fim, tá a 9 pontos aqui de sair da zona de rebaixamento, ou seja, está numa situação extremamente complicada e precisa daqui para frente estar jogando aí a vida jogo a jogo. Vai enfrentar o Atlético Goianiense, que não é de todo ruim. Eu vi algumas partidas do Atlético Goianiense até bem boas, porém também é uma equipe bem fraca. Só que quando a gente leva em consideração que o Botafogo vai estar jogando contra uma equipe do mesmo nível dele, talvez o Botafogo acabe tendo um pouco mais de chance nessa partida. Então, quem realmente estiver confiante, pelo menos no empate do Botafogo a 1.36 ou esse draw no bet 1.62 aqui, são odds com bastante valor aqui, até para quem for fazer aqui uma múltipla desses jogos do dia de hoje aqui do Brasileirão. Então, fiquem atentos aqui ao Botafogo, para daqui a pouco ele estar fazendo uma partida assim de vida ou morte, ou talvez até num under de gols aqui, under 2,5, esperando o fato de que ambas as equipes não têm assim jogadores de tanta qualidade, às vezes possa ser um pouco difícil para ambos tentarem marcar gols, né? Então, para esse jogo, as dicas que eu tinha era isso. Teremos aqui também Bahia Atlético Paranaense. Aqui é um jogo que é bem complicado, porque o Bahia ele tá na mesma situação do Botafogo, jogando em casa, precisando do resultado, porém sem muita qualidade técnica, e vai enfrentar o Atlético Paranaense, que já mostrou aí nas últimas partidas, né, como vocês podem ver aqui, que é um time que melhorou bastante. Então, aproveitando essa odd aqui próxima até a 4x, eu faria alguma aposta referente ao Atlético Paranaense aqui, usando o Double Chance aqui de Atlético Paranaense ou empate, ou até mesmo indo aqui no empate anula 2.63.
é uma odd muito alta para essa partida, tendo em vista até mesmo os últimos 5 jogos de ambas as equipes. O Atlético Paranaense, nos últimos 5 jogos, ganhou 3, empatou 2 e o Bahia perdeu 4, empatou 1. Então são equipes que estão em fases diferentes e mesmo jogando em casa, precisando do resultado, é uma partida onde, para mim, o Atlético Paranaense tem mais condições de fazer o resultado positivo do que a equipe do Bahia. Nós teremos também aqui um jogo entre Grêmio e Atlético Mineiro. Acredito que ambas as equipes titulares, né? Acho que o que tinha para poupar o Grêmio já poupou. O Atlético Mineiro raramente poupa jogadores porque não disputa outras competições. Então aqui vai ser um jogo de igual para igual, com ambas as equipes com as mesmas chances de vencer. Aqui eu acho que pelo Grêmio estar jogando em casa, o Grêmio tem um pouco mais de chance de vencer a partida. Uh, por, digamos que, oscilar menos do que o Atlético Paranaense. O Grêmio é uma equipe que, como vocês podem ver, perdeu somente 3 jogos em 29. Então é uma equipe que, quando não vence, pelo menos empatar, empata, ou seja, não costuma ter fases muito ruins assim de perder muitos jogos seguidos. Já o Atlético Mineiro já deixou por mais de uma oportunidade escapar aqui essa liderança do Campeonato Brasileiro, então é uma equipe que ainda oscila bastante, tem um técnico que joga de uma maneira muito ofensiva, isso faz com que muitas vezes deixe espaços atrás, né? E para uma equipe como o Grêmio, que muitas vezes sabe se defender, sabe quando é a hora de defender e quando é a hora de atacar, isso acaba se tornando um jogo bom para a estratégia de se jogar de forma reativa. Então, aqui o que eu aconselharia vocês é de daqui a pouco entrar no mercado de ambos marcam, né? Tendo em vista que o Atlético Mineiro é uma partida que é uma partida não, é um time que marca muitos gols e o Grêmio é uma equipe que também jogando em casa é uma equipe bem forte. Então esse ambos marcam aqui a 1.7 para mim tem bastante valor. Ou se vocês realmente quiserem fazer uma múltipla assim, de vencedores e tudo mais, eu acho o Grêmio com um pouquinho mais de favoritismo nessa partida pelo fator casa, né, e pela necessidade do resultado para continuar ali na parte de cima da tabela. Tudo bem que o Atlético Mineiro também está ali disputando o título e tudo mais, mas é uma equipe, como eu falei, oscila um pouco mais e é um pouco mais inconstante dentro de campo. Então, ambos marcam ou algo aqui, esse draw no bet, daqui a pouco é 1.7 aqui para o Grêmio, sempre protegendo o empate, tendo em vista que é uma partida bem equilibrada, talvez seja uma aposta melhor aí para vocês. Coritiba e Fluminense, sinceramente, é uma partida que eu prefiro deixar de lado, né? O Coritiba é quase aqui o último colocado da competição e vai pegar uma equipe que é a equipe do Fluminense, que, como eu sempre falo, desde que perdeu o seu técnico, vem sendo muito inconstante, jogando futebol muito estranho. Então aqui é realmente difícil, é uma partida bem ruim. Para quem realmente quiser trabalhar alguma coisa aqui, talvez o under de gols aqui faça sentido, tendo em vista que para mim vai ser um jogo bem feio, bem fraco de se assistir. Teremos também aqui Bragantino contra Vasco da Gama. Aqui também é um jogo bem equilibrado. O Vasco da Gama que está também jogo a jogo tentando escapar da parte de baixo aqui da tabela, quanto um Bragantino que volta e meia também faz resultados bem bons, né? Provavelmente não vai ser um dos times que vai cair para a Série B. Tanto é que está com uma odd aqui até bem abaixo do que eu imaginava, que é 1.7. Então, aqui o que eu aconselho vocês é deixar essa partida também um pouco de lado, né? Mas para quem, como eu falei, quer fazer uma múltipla de todos esses jogos aqui dessa rodada do dia de hoje, aí realmente eu trabalharia algo relacionado ao Vasco. Por que que eu estou falando isso? Porque como a partida ela é muito equilibrada e eu acho que essa odd do Bragantino está muito baixa, eu acho que aproveitar essa odd aqui de 2.10 para Vasco empate ou até mesmo esse empate anula 3.5 é uma odd com bastante valor, tendo em vista que eu ainda acho a equipe do Vasco bem parelha aqui com o Bragantino, então não tem porque o Bragantino está sendo tão favorito nessa partida. Tendo em vista que se eu fosse tentar fazer um palpite com resultado direto, seja até aqui no empate nessa partida aqui. Mas para quem não gosta de trabalhar muito o empate, eu trabalharia algo pelo menos relacionado ao Vasco, porque eu acho que as odds estão mais justas, mais agradáveis. E para fechar aqui essa rodada do Brasileirão Série A, nós teremos aqui talvez uma das principais partidas do Campeonato Brasileiro até agora. O São Paulo irá enfrentar a equipe do Internacional, São Paulo jogando em casa, o Internacional
com 6 vitórias seguidas, vai enfrentar um São Paulo que oscilou bastante nos últimos jogos. É um jogo que vale liderança direta, é aquele tipo de jogo que nenhum dos dois times quer perder, né? Aqui essa odd até de 1,95 eu acho que está até meio baixo. Eu acho que esse jogo aqui tinha que ser 2,5 para o São Paulo e 2,7 no máximo para o Inter. Eu acho que essa odd do Inter está até bem alta pelo retrospecto das últimas partidas do Inter e pelo que vale essa partida, né? Por mais que o São Paulo esteja jogando em casa, desde que começou esses jogos sem público nos estádios, o fator casa ele acabou sendo amortecido um pouco. Então, não é como se o Inter fosse enfrentar um Morumbi lotado, né? Então, eu acho que esse jogo teria que estar com odds um pouco mais parelhas. Acho que as duas equipes são equipes que têm qualidades, têm alguns defeitos, né? Então, realmente é um jogo bem equilibrado. A própria tabela de classificação não mente, são times que estão a um ponto um do outro, disputando aí rodada a rodada o título da competição. Então aqui eu acho que esse jogo é um jogo muito propenso a empate, então independentemente de qual das duas equipes vocês forem trabalhar, tome cuidado aqui para proteger no empate. E também é um jogo onde eu acho que ambas as equipes têm chance de marcar gols. O São Paulo é uma equipe que não costuma ficar recuado, é uma equipe que vai para cima e muitas vezes dá espaços para o contra-ataque. Já o Internacional com o Abel Braga é uma equipe que explora muito o contra-ataque, é uma equipe que não importa o adversário, muitas vezes acaba dando a bola para o adversário jogar e acaba saindo em contra-ataque e aproveitando as poucas chances que tem. Então é uma equipe onde provavelmente é uma equipe não, é um jogo onde provavelmente o São Paulo ele vai para cima e o Inter vai tentar explorar esses espaços. Então é uma partida muito difícil de apontar um favorito. Então o que eu faria era esse ambos marcam aqui a 2x ou daqui a pouco quem realmente queira trabalhar aqui um vencedor, explorem sempre a odd maior. Eu acho que pegar 1,8 aqui de Inter ou empate acaba sendo mais justificado do que pegar esse 1,25 aqui de São Paulo empate, tendo visto que o risco de ambos os times vencerem aqui é o mesmo, né? Eu acho que ambos os times têm a mesma capacidade para vencer essa partida e o empate sempre vai estar aqui assombrando esse resultado. Então, as minhas dicas para essa partida é isso. Algo a mais do que isso fica bem difícil, porque realmente vai ser uma partida bem equilibrada. Agora, só aqui para fechar os meus comentários, eu sei que o vídeo também já está um pouquinho grande aí, com mais de 30 minutos. Eu quero falar aqui sobre esse jogo aqui do Campeonato Brasileiro Série B, Guarani contra Vitória. Esse aqui é um jogo onde o Guarani está no meio de tabela, já não sonha muito mais com classificação, contra um Vitória que realmente precisa do resultado para estar saindo ali da parte de baixo da tabela. Então esse jogo aqui vai ser um jogo muito truncado. Eu apostaria no under de gols, tendo em vista que realmente para mim esse jogo tem muita cara de empate, tendo em vista a incapacidade de ambas as equipes aí de estar fazendo bons jogos, o que deixa esse jogo aqui bastante prejudicado. Nós teremos também aqui Náutico contra a equipe do Oeste, aqui é a oportunidade perfeita que o Náutico esperava para estar fazendo esse resultado positivo aqui, conquistando os 3 pontos e se afastando de vez da parte de baixo da tabela, ainda mais contra a equipe do Oeste aqui, que já está rebaixada aqui para a Série C do campeonato, sem muitas expectativas aqui. Eu acho que até é um jogo onde o Náutico possa buscar até mesmo a goleada. Então, até mesmo esse handicap -1 aqui para o Náutico a 1,8 tem aqui bastante valor, até mais valor do que esse 1,4. Então, qualquer mercado que tende ao Náutico é um mercado bom aqui nessa partida. Handicap -1 para o Náutico, primeiro tempo para vencer para o Náutico, são tudo apostas que estão com uma odd bem alta, que eu acho que tem bastante valor, tendo em visto o cenário desse jogo aqui. E aqui esse último jogo aqui teremos Cruzeiro contra o Operário. Aqui não tem muito o que falar, é um jogo que eu até deixaria um pouco de lado. São duas equipes sem muitas pretensões no campeonato. Cruzeiro que fez uma temporada ridícula aí dessa Série B, então provavelmente só vai estar cumprindo esses últimos jogos mesmo para estar já pensando na próxima temporada em se recuperar e tentar voltar para a Série A da competição. Então aqui não tem muito o que falar. Quem queira realmente trabalhar essa partida aqui, obviamente o Cruzeiro por estar jogando em casa e também tendo em vista que o Operário também não é uma grande equipe, talvez faça mais sentido aqui, aproveitando essa odd próxima 2x aqui do Cruzeiro, ou para quem gosta de trabalhar o resultado exato, talvez um possível empate aqui também faça sentido, tendo em vista as performances bem fracas aí de ambas as equipes e o fato de que o Operário está numa fase melhor que o Cruzeiro e o Cruzeiro ter uma equipe melhor e jogar em casa talvez equilibre um pouco
esse confronto aí. Então é isso, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas espero que eu tenha conseguido fazer a melhor análise aí para vocês. Jogos recheados, acredito que muitos hoje vão estar trabalhando nesses jogos do Campeonato Brasileiro Série A. Então eu desejo para vocês aí boas apostas e bons lucros aí tanto no trade quanto nas apostas esportivas. Para quem conseguiu tirar alguma coisa aí desse vídeo, que possa deixar o like, possa se inscrever no canal para estar incentivando cada vez mais a continuar com os vídeos. Então é isso, boa quarta-feira para vocês, que vocês tenham muitos lucros aí. Então é isso aí, abraço.